A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Caminhando por todos os mineiros e mineiras. Olá, amigas e amigos, estamos de volta com o nosso podcast Voz Ativa e hoje com uma convidada muito especial, uma amiga, uma companheira muito querida que vocês também já conhecem, mas eu faço questão de apresentar não com cerimônia, mas com a devida admiração que todos nós temos por ela. Trata-se de Tereza Campelo, minha companheira, antiga companheira do PT, economista, doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP, aliás, onde ela é professora também, doutora e pós-doutora em Segurança Alimentar pela Universidade de Nottingham, de onde ela é pesquisadora, mas o mais importante, ela foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de 2011 a 2016. Foi ela, Tereza Campelo, que coordenou o programa Brasil Sem Miséria, que tirou da pobreza extrema 22 milhões de brasileiros. Coordenou também o Bolsa Família, coordenou a Política Nacional de Assistência Social, coordenou o programa de cisternas, que no governo Dilma entregou 1.200.000 cisternas no semiárido brasileiro, inclusive centenas, milhares de cisternas aqui no semiárido mineiro. Enfim, uma autoridade respeitada e conhecida internacionalmente pelo seu trabalho. É com esse excepcional currículo e com o carinho que todos temos por ela que eu recebo aqui a Tereza Campelo para falarmos de um assunto muito importante e muito angustiante para todos nós, brasileiras e brasileiros, a fome. Eu quero começar, Tereza, primeiro te cumprimentando, agradecendo você ter aceitado o nosso convite, mas eu queria que você, de forma bem didática, explicasse para nós, porque muita gente não sabe direito, o que é insegurança alimentar, com seus graus, com seus níveis, né? Há pouco tempo eu conversando com a Sandrinha Brandão, que você conhece, sua parceira de pesquisas e trabalhos, e foi minha aluna, Sandrinha. E eu disse assim, insegurança alimentar é um nome chique que nós arrumamos para a fome. Aí ela falou, olha, não diz isso para a Tereza não, que ela vai brigar com você. Eu estou arriscando dizer para que você explique para nós o que é isso e dê os números corretos, recentes, né? Nós temos alguma ideia disso, mas eu queria ouvir de você. Então, primeiro essa conceituação e depois como é que está essa situação hoje no Brasil, que nós sabemos que é muito difícil. Muito obrigado pela presença aqui, Tereza. Querido Pimentel, queria te cumprimentar, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui contigo no Voz Ativa, cumprimentar a todos, todas, todos que nos acompanham aqui nessa atividade contigo. É uma alegria realmente te reencontrar, apesar de ser para falar de um tema tão difícil, né, que é fome e insegurança alimentar, que no Brasil o Brasil se encontra hoje numa situação difícil de ter paralelo, mesmo no Brasil, que é um país marcado pela fome, pela tragédia e pela insegurança alimentar. Mas vou começar com essa parte mais chata, explicando uma questão teórica. Uhum. Né? Na verdade, o conceito de insegurança alimentar ele é um conceito novo. Né? Antes, no Brasil, a gente falava de fome. Aliás, mesmo a ideia do que é fome não é, por incrível que pareça, não é uma ideia, conceitualmente falando, tão antiga assim. Né? Nós temos o Josué de Castro, que é um grande intelectual brasileiro, reconhecido no mundo todo, ele dizia, eu inventei a fome. Né? Porque, na verdade, a fome antes, sequer as pessoas falavam de fome. Era que nem falar de sexo na década de 40, era uma coisa proibida. Né? E ninguém estudava isso, não era objeto de estudo acadêmico. Ninguém estudava. E era dado como normal. Né? Tem fome, coitadinho. E a solução, Pimentel, também era uma solução de caridade, de filantropia. Né? Isso. As pessoas têm fome, por quê? Coitadinho, vamos dar uma ajuda. Não tinha política pública para enfrentar o problema, né? Exatamente. Josué, ele puxa esse assunto no Brasil, o tema da fome, daqui a pouco eu falo da insegurança alimentar, e coloca a fome não como um fenômeno da natureza, coloca como um fenômeno político. Diz a fome é resultado da ação dos homens. Né? E, portanto,
que é uma tragédia, né? Ou seja, é a Sim, política, sim. é a exclusão social, é o modelo econômico que gera, né, que produz uma população excluída de um conjunto de direitos, inclusive do direito humano à alimentação, Uhum. né? Mas traz o outro lado, que é como você enfrenta a fome, né? Não é Sim, um fenômeno da natureza. Então tem que ser enfrentado, como você disse, com políticas públicas. E o isso. Brasil tem uma tradição importante de construção de políticas públicas. Depois, eu acho que num segundo momento a gente fala disso. Mas a partir de 2004, no Brasil, já no governo do presidente Lula, nós construímos, junto com um conjunto de universidades, né, puxados pela Unicamp, Federal da Paraíba, um pool de pesquisadores, construiu esse indicador, que é uma escala, chama Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Por quê? Porque a situação é muito interessante. A construção que foi feita foi baseada num primeiro estudo feito nos Estados Unidos, mas que não teve a dimensão que ganhou no Brasil, né, que a gente fez Sim. em escala nacional. E hoje, esse conceito de escala brasileira de insegurança alimentar foi adotado pelas Nações Unidas e a maior parte dos países no mundo usa. Mas o Brasil foi pioneiro assim, na construção desse primeiro conceito. Então, você tem, né? A gente fala que tem a população em situação de segurança alimentar, que é quem Sim. não só não está em fome, mas se Sim. alimenta bem e, Sim. mais importante, não tem medo ou não tem insegurança de não se alimentar. Não Pegar corre o um risco de passar fome, né? Não corre o risco de não ter comida, digamos assim. de não ter comida ou de não conseguir alimentar adequadamente a família. Então, você tem um bloco de pessoas que estão em situação de segurança alimentar, então está seguro, sabe que não só hoje, no mês passado, como no próximo período, não Sim. corre o risco ou não tem medo que vai faltar comida para comprar, dinheiro para comprar o alimento Comida. na quantidade e na qualidade necessária, porque não é só o medo de mês que vem, será que eu vou conseguir comprar carne? Entendi. Tem gente que fala assim, eu não vou passar fome. Não, eu sei que eu não vou passar fome, mas será que eu vou poder comprar fruta para essas crianças? Será que eu Entendi. vou conseguir comprar verdura ou vai comer só o O que basicão? der. Entendi. Então, a segurança alimentar, ela tem essa classificação. Aí, quando a gente fala da insegurança alimentar, a gente fala em 3 níveis. Quem está passando fome mesmo, que não come, né, não só os adultos, mas as crianças não comem não comeram pelo menos um dia, passaram o dia inteiro sem comer. Sim. Né? Tem quem está em insegurança alimentar moderada, Sim. né, que é... Essa primeira é grave, a fome. Essa é grave, Tá. e tem gente que diz que isso é fome. Tá. Mas a segunda, que é a Também é insegurança fome. alimentar moderada, as pessoas pulam uma refeição, Pimentel. Então também é fome, né? Não deixa de ser. Assim, um jeito de dizer, é uma fome, mas nem tanto, mas rigorosamente a pessoa não poder, ou não almoça, ou não janta. Então, imagina qual é a por isso- situação. Vai dormir com fome, ou passa o dia trabalhando com fome. Só uma observação, Tereza. É por isso que Fala. o presidente Lula insistia tanto, insiste até hoje, em dizer que o sonho dele é que o brasileiro comesse 3 vezes por dia, né? Exatamente. Tomasse o café da manhã, o almoço e o jantar. O dia que todos os brasileiros tivessem o direito assegurado das 3 refeições, era o dia que ele dizia, não, minha missão está cumprida, né? E aí o leve é o que a pessoa não deixa de comer uma vez por dia, mas Sim. não está comendo adequadamente. Entendi. Né? Por exemplo, está comendo macarrão com salsicha, Entendi. entendeu? Então está comendo energético. Não consegue comprar leite para criança, esse tipo de coisa, né? Não consegue comprar uma proteína, não tem fruta, Entendi. não tem verdura. Então, já está trocando alimentos saudáveis. E o pior é que, na situação atual, as pessoas estão trocando alimento saudável por alimento porcaria mesmo, e por ultraprocessado, né? Por exemplo, alguém está comendo um macarrão instantâneo com salsicha, não é só que ela não está comendo proteína adequadamente. Está comendo mal, né?
Está comendo mal, comendo né? mal e está comendo uma coisa que faz mal para a A saúde. saúde. Engorda, não Uhum. faz bem para o coração, não faz, né? Então, Entendi. a situação no Brasil hoje é bem grave. E os Aí, números? Vamos para os números. vamos para os números. Então, a situação, primeira coisa, né? A situação, o Brasil, ele, quando o presidente Lula assumiu, a gente tinha em torno de 35% dos brasileiros em Sim, situação de insegurança alimentar, sim. né? Portanto, 65% dos brasileiros estava em segurança. Segurança, tá. Então, só para ter uma ideia, né, do que veio acontecendo. Então, e a gente já tratava o tema como uma prioridade. Imagina, 35% dos brasileiros, desses em torno de 9,5%, passavam fome, mas 35% não comiam direito. E isso já virou prioridade do presidente Lula, né? Sim, Os dados vão caindo de forma permanente e sistemática, até chegar no menor percentual, quase 80% dos brasileiros se alimentando com segurança, com segurança, certo. adequadamente, 80%, ainda tendo uma parcela da população nessa escala brasileira em situação de insegurança In alimentar grave. Por isso que insegurança, sim, a gente não fala assim, erradicou a fome. Não se sim. erradica problema social, né, Pimentel? Você É, sabe isso é, melhor. Essa ideia de que vai erradicar, que vai ter uma vacina. Não, problema é. social você tem que continuar cuidando, É isso. diminui, Tratar dele, aumenta tua exigência, né? é Agora verdade. não está passando fome, mas vamos ver como a gente leva agora comida de qualidade. Então, É, vai exatamente. melhorando tua meta, né? Uhum. A escola agora tem alimentação escolar. Todo mundo tem alimentação escolar. Então vamos fazer ensino integral. Então vamos dar Isso. 2 refeições por dia. Quer dizer, quem está preocupado com a política pública vai melhorando, que foi o que a gente estava fazendo, né, a última vez que esse dado foi medido nos nossos governos, que foi em Sim. 2013. Em 2014, a gente sai do mapa da fome, Uhum. recebe, né, aquela certificação, né, um prêmio que as Nações Da Unidas ONU, é. nos ofereceu, por ter atingido uma meta, por ser uma referência no mundo. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, em 2014, as Nações Unidas produziram esse relatório, Eu me que é um lembro dele. relatório é um relatório que foi traduzido, né, tem em É. português, tem em inglês, tem em espanhol, eles traduziram para que outros países no mundo que viviam em situação de insegurança alimentar conhecessem a experiência brasileira, porque foi o país com população grande, né, que Que mais melhor sucesso teve, teve. né? É. Nós Muito viramos uma referência internacional, não é isso? Nós viramos uma isso, referência para exatamente. o Virou mundo uma referência inteiro do internacional. modelo de políticas públicas eficientes para combater a fome, para erradicar não é o termo correto, mas para reduzir, minimizar os danos e, em alguns graus, até, de fato, eliminar. Porque a Exato. insegurança alimentar grave, nós quase que extinguimos no mapa, né? Segundo os dados da ONU, a gente chegou em 2014 a 1,7% da população. Aí eu lembro o dia que eu recebi a ligação, né, das Nações Unidas, nos dando essa informação. Aí eu liguei para o presidente Lula, aí eu Uhum. falei, presidente, né, contei que a gente ia receber esse prêmio, parará. Aí ele falou, 1,7% da população. Tereza, é muita gente, nós não Ainda é podemos muito. comemorar. Não pode parar, tem que Não pode continuar. comemorar, ele não queria nem comemorar, é um absurdo, não pode ser isso, parará. Exatamente por esse conceito, que não podemos estar satisfeitos com uma situação dessa num país desse tamanho, né? 1% é muita gente. Mas Mas assim, agora, como é a situação agora, Tereza? aí o que aconteceu? Em 2018, eu estou fazendo estou Sim. incumpridando muito o assunto, né, Pimentel? Desculpa, mas Não. eu acho que é importante contar que, assim, quando a escala brasileira de insegurança alimentar foi feita em 2018, portanto, antes da pandemia, Sim. a situação do Brasil já tinha voltado, já estava pior, na verdade, do que no começo do governo Lula. Hum. Então, em 2018, quando a pesquisa foi feita pela pesquisa de orçamento familiar, né, pela POF, POF. Uhum. a EBIA foi aplicada de novo, a gente estava em 36%. Lembra que eu falei que no começo do governo Lula eram 35% 35.
Sim. por cento dos brasileiros em situação de insegurança alimentar. Com Temer, já tinha chegado em 36%. É como se Muito rapidamente. tudo que a gente fez nos governos Lula e Dilma tivesse sido eliminado, abolido, bloqueado e voltasse à situação Muito anterior, rapidamente. né? Muito rapidamente. Por quê? Entendi. Porque você, para tirar uma criança de uma situação de insegurança alimentar, é toda uma construção de trabalho. Para ela Exatamente, voltar, é. se É 3 meses rápido. sem comer, ela já É, entra em situação é, de insegurança grave, com 4 meses ela já está desnutrida. é Né? Então, verdade. o desmonte foi muito rápido. E é Uhum. importante a gente registrar isso para não ficar aquela ideia de que foi a pandemia. Era nisso que eu queria chegar, porque tem muita Ah, gente entendi. hoje que Ah, a situação está muito grave e as pessoas falam assim: ai, a fome aumentou, tá xixi. Aqui em São Paulo, onde eu estou agora, você sai na rua, é muita gente na rua. Eu imagino que aí em Belo Horizonte, a nas mesma grandes coisa. também, né? Até estagiários. Milhares de moradores de rua, um horror. Famílias inteiras, um horror. E aí as pessoas falam: "Não, foi a pandemia". Tem gente que até diz que foi o fica em casa, né, que a culpa é de quem É. mandou as pessoas ficarem em casa. Então, não foi. A pandemia acirrou a situação, até porque não se cuidou direito, mas a situação de insegurança alimentar e a fome já tinham voltado ao Brasil com Temer. Por quê? Destruição da legislação trabalhista, Sim, sim. desmonte das políticas públicas, a emenda constitucional 95, né, então o conjunto da desorganização das políticas públicas que nos tiraram do mapa da fome, é lógico que se tudo aquilo que nos tirou do mapa da fome foi destruído, E seria voltamos para a natural fome. É. entender que voltaríamos para o mapa da fome. Então, já no governo Temer, por conta dessas questões que depois, se quiser, a gente pode aprofundar, o Brasil voltou para o mapa da fome. Com o Bolsonaro, a situação se agravou muito, muito, exatamente porque todo o processo de desorganização, não só da economia, mas das políticas públicas, foi piorado. E aí a pandemia foi aquela pá de cal, né? E o Brasil tem um dado muito interessante, Pimentel, para quem fica falando que foi a pandemia. Hum, Saiu um estudo da Gallup, que é um estudo com sim, 120 países no mundo, né? Que a sim. gente até cita no artigo que Esse eu e artigo da a Sandra Folha, da Brandão, Carta Capital que você minha escreveu. super parceira e mineira A parceira, Sandrinha, nós escrevemos e a gente usa essa informação que a Gallup pesquisou 120 países também com uma informação parecida, né, com a escala de insegurança alimentar. E eles mostram que, se a gente comparar os 120 países, o Brasil ficou pior na saída da pandemia, né? uhum. Logo depois que saiu desse auge, essa pesquisa recente que foi feita em dezembro do ano passado, se a gente comparar o Brasil com 120 países, a média de insegurança alimentar no Brasil é 4 vezes pior do que a média dos 120 países. Meu Sendo que o Deus. Brasil. Então, não é verdade que foi a pandemia. Por que 120 países está 4 vezes melhor do Do que o que o Brasil? O Brasil. Brasil é um dos piores. Agora, o mais incrível é ver, nessa situação, diante desse quadro tenebroso, o presidente, esse cidadão que ocupa o cargo hoje, esse Facínora, dizer que não, dizer que tem fome no Brasil é um absurdo. Não é? Que fome é essa que tem no Brasil? Eu acho um escândalo, assim, uma coisa de uma perversidade, de uma insensibilidade social estarrecedora. Não é? Eu não sei se você viu, mas tem vídeos dele dizendo esse absurdo. Agora, os números, então, é isso mesmo. Nós temos aí mais de 30 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, fome. É isso mesmo. É isso mesmo. E se a gente for olhar isso que você tinha comentado, né, que tem a grave, que é a fome, e Sim, tem essa que o povo, né, que se diz moderada, mas que a pessoa já não come uma vez por dia. é Se a gente moderada para quem pesquisa, porque para quem está sofrendo o problema não tem nada de moderado, né? Ué, é você deixa de ter uma moderado, refeição por dia? Como é que é isso? Não, você não vai almoçar, ou você não vai jantar. Quer dizer, é fome também, vamos ser claros, né? E vamos ser claros, nessa situação, quantos milhões de brasileiros hoje se encontram? 65 milhões, Pimentel. Meu Deus do céu.
65 milhões. É como se a gente falasse que a Inglaterra inteirinha não passa come, fome. passa Não fome. come. Ou a França inteirinha passa fome, que é mais ou menos Meu o Deus. tamanho da população da Inglaterra ou da Agora, França. eu quero que, antes da gente fazer um pequeno intervalo que nós vamos fazer, que você dissesse rapidamente, você já começou a dizer, mas eu quero insistir que você diga assim, de forma objetiva, na sua avaliação, Tereza, o que é que causou essa tragédia? Como é que nós chegamos nesse ponto, tendo antes saído do mapa da fome com um desempenho tão brilhante das políticas públicas do governo Lula, do governo Dilma, que nós chegamos a virar referência internacional? Você começou a abordar esse tema, mas sucintamente, o que é que causou essa tragédia? O mais dramático é quando a gente começa, eu geralmente começo dizendo isso, porque assim, o Brasil, ao contrário de talvez alguns poucos países no mundo que não têm comida suficiente, o Brasil não tem nenhum problema em produzir alimentos. De abastecimento, A gente teria condições de produzir alimentos para alimentar todo o povo e ainda exportar. Sim. Então, nós temos tecnologia, uma das melhores tecnologias do mundo em países tropicais para a produção de alimentos, conhecimento, capacidade, recursos humanos, clima, solo. Não existe impedimento para o Brasil alimentar o seu povo. O povo, e aliás, a gente bate recordes de produção de grãos, né? Não é necessariamente de comida, né? A gente não come essa quantidade de soja. Mas você sabe que se a gente fizer uma conta, quantidade de grãos que a gente produz, é uma conta do professor Ladislau Dalbor, essa que eu acho muito boa. Ele pega tudo que a gente está produzindo agora nessa super safra de grãos, divide por 365 dias e pelo número de habitantes, dá 3,7 kg por dia por pessoa. Para ter uma ideia. Dá e sobra, né? Dá e sobra, né? Ninguém ia comer essa quantidade de grão. Isso sem botar na balança açúcar, fruta, verdura. Proteína animal também. Proteína animal, carne também, né? E aí, ou seja, não é falta de comida, é falta de acesso. Entendi. Então, a primeira grande questão é falta de acesso. Por que a gente conseguiu, na parte de acesso, o que nós fizemos de tão forte e poderoso que tirou o Brasil do mapa da fome? Sim, e que agora acabou. Sim. Aumentamos o salário mínimo, 74% acima da inflação, Pimentel. Então, quando você olha o que aconteceu no governo Lula e Dilma, você vê o salário crescendo muito acima do preço dos alimentos, 74% acima do preço dos alimentos. Então, com o mesmo salário, você conseguia comprar mais coisa, né? E aí aumentando a variedade. Agora está acontecendo ao contrário. O salário está congelado. Sim, e os preços subindo. E os preços subindo. Disparando. Né? Alguns preços dispararam mesmo. Então, assim, arroz, comida saudável, esse preço disparou. Então, primeira grande questão, salário mínimo no nosso governo aumentando, no governo congelado e os preços disparando. Essas duas coisas juntas. Segundo, emprego formal. Sim. Né? Então, nós geramos 20 milhões de empregos formais com carteira assinada e agora, né, não é só que a gente tem um desemprego altíssimo, é que quem está trabalhando com baixo salário, sem carteira, precarizado, metade dos nossos trabalhadores na informalidade. Pode parecer que não é importante, mas é muito importante. Por essa mesma escala, né, por essa mesma equação, forma de calcular a insegurança alimentar, Sim. Se você comparar o brasileiro, o chefe de família, com carteira assinada, com o chefe de família que trabalha, mas está na informalidade, esse trabalhador na informalidade corre 3 vezes mais risco de viver fome do que o que tem carteira formal, assinada. Exatamente. O que mostra que essa coisa do que chamam, né, do empreendedor, parece que a pessoa, não, é legal isso. Não é, gera insegurança. Né, Ou seja, a precarização do trabalho, que é um fenômeno que está acontecendo de forma extensiva no Brasil, também contribui para aumentar a insegurança alimentar, né? E a fome, exatamente. E a fome, claro, a fome, né? Então, essa é a segunda questão. Sim. Importante. Terceira, que nos tirou do mapa da fome,
As pessoas acham que é o Bolsa Família, mas não é só o Bolsa Família. Tem um conjunto de políticas de proteção de renda que no nosso governo atuavam de forma articulada. Né? Então, é o Bolsa Família, é o Cadastro Único, é o benefício de prestação continuada, as aposentadorias e pensões. Né? Hoje existe um represamento da entrada, né? Do acesso a esse conjunto de benefícios. Né? Então, isso também tem uma fila enorme, porque a situação piorou muito e as pessoas não conseguem entrar no cadastro. Há poucos dias, um ex-aluno meu usou uma expressão que eu gostei, que eu queria reproduzir com você. Ele disse o seguinte: a rede de proteção social que nós criamos, que existia, ela tinha os seus quadrinhos bem miúdos, porque pegava muita gente. Agora eles foram alargando a rede, o tecido da rede foi ficando enorme. Então passa pela rede e o cara não fica, porque mudaram muito os critérios para inclusão nesses programas, né? E alguns deixaram de existir simplesmente. Exatamente. Então essa é a terceira questão. Fragilizaram demais os instrumentos e as políticas públicas de proteção social, não é isso? Essa rede aí, eu acho que até tem uns buracos, certo? Que não costura, não é que nem aquele pescador, cuidador, que costura a rede, não. Exatamente. Passa uns buracos. E assim, ninguém fica. E criaram impedimentos para a chegada, né? Por exemplo, você pegar uma pessoa no BPC, para se cadastrar, não é mais na rede de assistência social, é por aplicativo. Você pega um idoso, pobre, uma pessoa com deficiência, muito não tem smartphone, não sabe lidar com isso, né? Então, são várias barreiras visíveis e invisíveis que se criaram. Sim. Então, esse é o primeiro bloco de renda. Tem um segundo bloco muito importante que tem a ver com a agricultura familiar. E Minas conhecem isso muito, porque Minas é riquíssima nessa área. Tanto com agricultura familiar, camponesa, pescadores, os geraizeiros, comunidades tradicionais. Nós construímos, Pimentel, porque não é somente, né, como eu estava falando, não é somente arroz, feijão. Quem produz arroz e feijão? Quem produz essa comida de qualidade? E a pobreza no campo é muito grande, né? Intensa, severa. Então, quando a gente construiu uma agenda para a agricultura familiar e camponesa, você conseguiu cumprir duas missões. De um lado, com crédito, com assistência técnica, com insumos, com semente, com fomento. Você fez o quê? Aumentou a renda no campo. E, por outro lado, esse agricultor começou a produzir mais comida, que é essa comida de verdade. Arroz, o feijão. Quem que produz mandioca no Brasil? Farinha de mandioca, fruta, verdura, no cinturão verde em torno das cidades. Então, são os pequenos produtores, né? É isso. Isso foi desmontado. Eles acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sim. Virou uma secretariazinha dentro do Ministério da Agricultura, sem assistência técnica, sem crédito. Então, se desmontou tudo, parou os programas de cisternas, né? Parou o programa de aquisição de alimentos, que agora, na véspera de eleição, eles estão tentando reativar. Tentando voltar ao PA, né? Enfim, então, fizeram um estrago extraordinário, né? Um estrago extraordinário. Eu vou fazer um intervalinho agora, nós vamos voltar em seguida, e aí eu vou colocar algumas questões que a gente recebe dos nossos seguidores. Eu anunciei antes que eu ia conversar com você hoje e recebemos algumas questões e algumas bem interessantes que eu queria te passar. Mas vamos fazer um intervalo agora e a gente volta já já. Bem, amigos, voltamos outra vez agora com a Tereza, nessa interessantíssima análise que ela está fazendo para nós sobre a questão da fome, da insegurança alimentar. E eu vou voltar, como eu tinha dito, Tereza, perguntando para você algumas coisas que nós recebemos dos nossos seguidores, daqueles que acompanham o podcast Voz Ativa, sabendo que você ia participar, mandaram algumas questões. Então, uma delas pergunta assim: Pimentel, você acha que os programas que adquirem alimentos de pequenos produtores devem ser retomados e ampliados no governo Lula? Você falou disso aí agora há pouco, eu queria que você comentasse um pouco essa questão também. É isso mesmo, Pimentel. Eu acho que esses programas que usam as compras públicas são absolutamente estratégicos, porque o poder de compra que o Estado tem, a gente compra muita comida, né? Bom, se for governador, sabe disso.
As Sim, escolas compram alimentos, os presídios compram alimentos, a os saúde, né? hospitais. É, Exatamente. Então, se ao comprar esse volume de alimentos, né, nós optarmos por pelo menos parte desses alimentos serem comprados da agricultura familiar, nós conseguimos, com isso, ativar a economia. É um ganha-ganha muito grande, porque isso. você compra do pequeno, né? Esse pequeno consegue aprender a vender, inclusive, né, de forma mais regular, então passa a ter regularidade, aprende a tirar nota, e com isso cria uma estabilidade, aumenta a produção, né? Uhum. Então, ativa todo o campo. Ativa em volta, né, localmente, né? Então, você, Sim, em sim, vez de sim. comprar de fora, comprar produto, né, em Minas, comprar produto de São Paulo, no Pará, compra arroz do Rio Grande do Sul, você começa a comprar no entorno, Localmente, exatamente. É. que é uma Cria agenda, um. inclusive, que você é um estudioso, né, Pimentel, na Sim, questão de sim. desenvolvimento regional. Então, é, tem todo esse fortalecimento, né, da economia local, regional, reduz a emissão de gás carbônico. Então, é muito bom. É E tudo de bom, né? É aquela questão que nós trabalhamos como economistas, você também, dos arranjos produtivos locais, né? Como você fortalece as economias regionalmente e um programa federal que tem um espraiamento por todo o Brasil, né? Eu acho que esse programa era um programa fantástico, você coordenou e nós acompanhamos. Eu acho que isso seria uma das primeiras coisas que nós deveríamos retomar, não é isso? ativar Agora imediatamente. E tem nas outra, escolas, Pimentel, só para sim. fechar isso, nas Hum, escolas, imagina o que é o ganho, porque a criança, o jovem, né, é a população mais vulnerável. Né? Se é você, na verdade. escola, fornece não um lanche, um pão com não sei o quê, com um suco açucarado, mas se você fornece comida mesmo, se a criança chega na escola, toma um café da manhã, na hora do lanche come uma fruta, antes de ir Depois embora, almoça. almoça, já É, vai almoçado para casa, é, ou chega na é, escola, almoça, é. toma um lanche, come um lanche antes de ir para casa. Quando esse À menino, noite. mesmo que ele chegue em casa e não tenha comida, metade do dia ele está protegido. O É ganho é verdade. muito grande. É. Né? E E com nós comida. sabemos a importância, a gente sabe a importância disso para a infância, né? Das condições nutricionais, né? A gente sabe que isso, na verdade, impacta positivamente o futuro do Brasil. Não é uma questão só de caridade, ainda que seja importantíssimo, mas não é isso. É investir no futuro do país. Isso não é despesa, né, Tereza? Isso é investimento, né? É um É essa a investimento. nossa discussão como economistas, quando a gente se depara com essa coisa absurda dessas regras fiscais, é, tipo teto de gastos, tratando o investimento social como se fosse uma despesa perfunctória, acessória. Não corta isso aí, que isso não precisa. Bom, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar outra pergunta que tem aqui também de um seguidor. Pimentel, você acha mesmo que o Auxílio Brasil do Bolsonaro veio para ajudar a vida de quem está passando fome ou é só porque as eleições estão chegando? Vou observar uma coisa interessante, sabe, Tereza? Tem ainda na sociedade brasileira, e você sabe disso bem, um preconceito assim visível em relação a dar dinheiro para os pobres. Vou usar um termo simples, né? Seja o Bolsa Família, Auxílio Brasil, qualquer benefício que você dá tem um preconceito. Por incrível que pareça, o governador do estado de Minas, o atual governador, o Zema, chegou a dar há pouco tempo uma declaração absurda, em que ele dizia, não pode dar muito dinheiro não, porque o pobre vai para o bar tomar cachaça. Um negócio absurdo, assim, medieval. Eu nunca vi uma insensibilidade tão grande em relação à questão social, mas ainda tem esse preconceito. De qualquer maneira, o Auxílio Brasil está aí e é um instrumento, mas essa pergunta nos aponta uma discussão. Será que isso é suficiente? Será que isso basta? Como é que nós vamos tratar essa questão, quem sabe, num futuro governo Lula? Nossa, Pimentel, é excelente você começar, inclusive, com essa questão do preconceito. Né? Nós temos estudos. O Bolsa Família, você sabe que o Bolsa Família tem mais de 100 mil estudos. Você É botar aqui mesmo? no Google, mais de 100 mil estudos no mundo Sobre o sobre o Bolsa Bolsa Família. Família, mostrando o impacto que ele teve, inclusive mostrando que esse tipo de
de fala, né, Uhum. lamentável, e do Zema, que, Uhum. aliás, você escuta cada vez menos, né? Só gente muito, muito Muito limitada, atrasada, né? É gente muito muito atrasada. atrasada mesmo, para continuar repetindo isso, que é ódio contra os pobres, né? É Preconceito contra os verdade. pobres. É achar que o pobre é pobre por culpa dele, porque ele não se Porque quer, esforçou, porque ele não toma trabalha. É porque conta. não trabalha, é vagabundo. É esse tipo de coisa. Esse tipo de conceito, né, que impede, né, parte da população fala, não pode dar dinheiro porque vai gastar mal, ou se der dinheiro a pessoa não vai querer trabalhar. Então, tudo isso nós temos estudo do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, não é estudo do Uhum. PT, né, não é estudo Uhum. nosso, estudos Uhum. internacionais feitos pelas melhores universidades do mundo, mostrando que não é verdade isso que eles chamam de efeito preguiça, não, né? Então, isso tudo é preconceito. Eu acho que talvez a única coisa que a gente pudesse dizer, com a pandemia, eu acho que, de certa forma, muita gente que trabalhava, né, era classe Sim, média baixa, caiu numa situação de pobreza e sim, acabou se dando conta, sabe, Pimentel, disso que é a vulnerabilidade de quem a população pobre, que é filho de pobre, neto de pobre, que não teve um sim. conjunto de oportunidades, né, não tem acesso a um conjunto, a toda uma rede, né, que é o Uhum. que nós Uhum. temos que fazer, não é É. só. Ninguém está dizendo que é só dar programa de transferência de renda, que isso é uma coisa fundamental, né? Mas não basta, né? Isso não Não é basta, só né? isso. E o que a gente fez no nosso governo, né, eu comentei, é Sim, salário mínimo, é emprego, é claro, claro. agricultura familiar, é educação, é saúde. Você tem que entrar com um conjunto, né, de É o proteção. que, Tereza, é o que o presidente Lula, com aquela capacidade de síntese extraordinária que ele tem, é o que ele consegue dizer naquela frase simples: temos que colocar os pobres no orçamento, né? Quando ele fala isso, ele está se referindo a esse conjunto de ações, né? De políticas públicas, de programas. Não é só dar o dinheiro, ainda que dar o dinheiro seja importante e não tenha nada de errado, né? Não. Mas não é só isso, né? E não é verdade que vão usar mal, né? Você Lógico que não. pega nessa região pobre do norte de Minas, Pimentel, você imagina um pequeno agricultor, né? Sim. Vamos pensar, né? Um pequeno agricultor que recebeu uma cisterna, que recebeu luz para todos, que Isso, tem exato. crédito, a vida dele Isso. mudou, quer dizer, a situação dele, exatamente porque ele recebeu um suporte, né? Isso. Uhum. Se fosse para falar em termos econômicos, a gente diz, ele ganhou bens de capital, né? A água Exatamente. deu luz para todos, e as pessoas não se dão Exatamente. conta da importância que isso tem. Ele muda a qualidade de vida, muda até a paisagem, É né? verdade. Tereza, Então, deixa eu te fazer. Bom, deixa você pegando pela terminar e eu vou história fazer do outra Auxílio pergunta. Brasil, que você me perguntou, Isso aí, eu me exatamente. empolguei aqui, o Não. Pimentel, e acabei não falando. O que o governo Bolsonaro está fazendo agora, que é o cúmulo do absurdo, porque assim, a fome, gente, já voltou ao Brasil, como a gente disse, faz tempo. Em Sim, dezembro de 2020, a gente já tinha quase 20 milhões de brasileiros em situação de fome. Então, a emergência, né, ela está aí faz 2 anos. já está posta, há muito Já tempo. está posta. Eles dizer que agora tem uma emergência, nós vamos resolver um problema. Não, tem mais que nós temos mais que apoiar, né? Dizer, não, claro. realmente a população está passando fome, está passando necessidade, temos que construir uma agenda que seja emergencial. Agora, Antes tarde do que nunca, né? agora, que é eleitoreiro, é óbvio que é Está eleitoreiro. na cara que é. Não só é eleitoreiro, como ela é instável. Qual que Uhum. eu acho que é a grande diferença dos nossos governos para essa esculhambação que foi feita, né? Uhum. A população no nosso governo, ela sabia que ela ia estar recebendo os benefícios hoje, Isso, ela tinha isso. recebido, estava recebendo hoje e ia continuar recebendo, que a criança tinha merenda, estava tendo hoje e ia continuar tendo, que Isso. tinha crédito. Então, É. essa estabilidade, você não pegar uma política pública, né? Dá uma cesta básica. Não resolve. Né? Ela pode resolver Claro, momentaneamente. Você Ainda tem que seja importante, não resolve, né? Pois E é, aí, Tereza, eu tô. termina agora em dezembro, Pimentel. Pois é, Então, é claramente de cunho eleitoral, né? Digamos assim, né? Agora, eu queria, como nós já estamos caminhando para encerrar, eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados, para aqueles que, como você, de maneira tão gentil e tão eficiente, tão competente, fazem presença aqui no nosso podcast, que é o seguinte:
É uma pergunta simples, mas é difícil às vezes de responder. Faz pergunta Chegando difícil, lá, não vou te apertar não, Tereza. Chegando lá, com a competência que você tem, com esse currículo extraordinário, com essa trajetória que nós todos admiramos, chegando lá, no governo federal, o que seria a sua primeira prioridade? Você tem que falar uma só, não são duas, não são três. Qual o problema que você acha que tem que ser atacado e que se mexer nele a coisa muda e melhora? O primeiro, o parafuso onde você vai tocar primeiro. Qual que seria essa primeira prioridade para a gente encerrar de forma boa? Hoje é enfrentar a fome. Eu diria que não tem nada mais urgente, mais importante do que enfrentar a fome. Agora, não dá para dizer que você vai fazer uma coisa, Pimentel, porque não, por exemplo, a pauta da merenda escolar. Se a gente rapidamente viabilizar um aumento do per capita para a escola e retomar a compra da agricultura familiar, isso está montado, é estados e municípios. Se a gente botar dinheiro para merenda escolar, rapidamente você consegue no Brasil todo retomar um programa decente de merenda escolar que vem sendo esculhambado pelo governo Bolsonaro. Junto com isso, programa de transferência de renda, né, viabilizar crédito para a agricultura familiar. Nós vamos gerar uma onda para imediatamente enfrentar esse problema e ter tempo para medidas de reconstrução. Tem uma frase da Sandra Brandão, falando dela aqui de novo, né, nossa parceira, que é assim: reconstruir não será trivial. O desmonte foi muito profundo. Foi. Né? Então, tem uma agenda de reconstrução junto com ações novas, né, enfrentando os desafios atuais, de uberização, né, esse trabalhador por aplicativo. Precarização, né? Precarização, que tem que ser... Agora, tem uma reconstrução da rede de proteção social que não será fácil, porque o desmonte é muito grande, corte da assistência social, desmonte do Sistema Único da Assistência Social, com impactos gerais, né, no cadastro único, em tudo. Então, a tarefa, eu acho que é muito, muito grande, mas nós, Pimentel, sabemos fazer. Né? Isso que eu ia dizer. Isso é que eu ia dizer. Nós temos os instrumentos, ainda que não estejam sendo usados, eles existem e nós sabemos fazer. Já fizemos, deu certo, e vamos chegar lá, vamos fazer de novo, vai dar certo de novo. Eu queria agradecer muito a você, Tereza, por ter estado conosco, o seu tempo aqui, o seu conhecimento, a sua sabedoria, que nos ajudou muito, nos ajuda muito nessa travessia. E terminar com esse toque de otimismo que é importante. Nós vamos chegar lá. E quando chegar... É possível fazer. E temos gente competente para fazer. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Continue conosco no próximo Voz Ativa. Muito obrigado. Tenham todos aí uma boa semana. Obrigado.